Ninguém me avisou que uma das coisas mais difíceis da vida adulta ia ser fazer amizade. No meu primeiro ano aqui em São Paulo, eu passei um ano inteiro sem nenhum amigo e foi terrível. Mas eu aprendi nesse ano, junto com a minha queridíssima psicóloga da época, algumas formas de construir novas amizades e de manter essas amizades, fazer a manutenção delas. E também fui aprendendo ao longo desses anos aqui em São Paulo, que é um lugar extremamente difícil de fazer amizade. Então eu resolvi trazer aqui para vocês hoje algumas dessas dicas. A minha motivação para fazer esse tema, para trazer esse tema nesse episódio de hoje, foi porque eu descobri recentemente uma nova empresa que cria encontros entre mulheres, mas não encontros românticos, assim, encontros de amizades mesmo. Então é como se fosse um Tinder de amizade. Então você seleciona lá os seus gostos, a sua personalidade, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, com o que você trabalha, papapá. E eu adorei essa ideia, na verdade. Só que ela revela a nossa dificuldade imensa de fazer amizades a ponto de ter que terceirizar esse acontecimento, entendeu? Porque a gente simplesmente desaprendeu a fazer amigos. Tudo bom? Principalmente nós mulheres. E aí é uma outra história também, né? Porque tem a coisa da rivalidade feminina e papapá. Mas vamos tentar entender no geral por que isso acontece e vou trazer dicas pra você conseguir mudar essa história um pouquinho, tá? Primeiro de tudo, por que antes era fácil e agora ficou esse castigo do monstro? Conseguir fazer uma amizade, conseguir manter uma amizade, conseguir construir uma amizade verdadeira e profunda. Por que ficou tão difícil? Sendo que quando a gente era criança, a gente chegava, a gente estava na praia, daí uma pessoa virava e falava assim, uma outra criança virava e falava: "Oi, você quer ser meu amigo?" Aí você falava: "Sim." E aí vocês construíam um castelinho de areia e tava tudo certo, beleza, amigos para sempre. Depois nunca mais se viam e ok, felizes assim, beleza. Ou então na adolescência, quando alguém sentava do seu lado, você formava dupla na escola, ou sei lá. E aí de repente você já tava indo na casa da pessoa, vocês já estavam indo no cinema, já estavam fazendo tudo juntos e é isso. E aí hoje em dia é um BO gigante para conseguir fazer isso, né, gente? E eu acho que isso está totalmente relacionado com o nosso ambiente de convívio, que é, na grande maioria, o trabalho. Que, vamos lá, não é um lugar muito acolhedor, geralmente, né? São raros os trabalhos em que você tem ali um incentivo ali, né, da cooperação, da coletividade e tudo mais. Geralmente, quando fazem, é de um jeito extremamente forçado e só piora a situação do que qualquer outra coisa. Mas o que mais tem é aquela sensação de rivalidade, de individualismo, de que é cada um por si. Você chega no lugar e a primeira coisa que te falam é: não confie em ninguém aqui porque todo mundo cobra. E aí como é que você vai sentir vontade de fazer amizade num lugar desse, gente? Pelo amor de Deus. Daí entra uma outra questão também que é: ninguém faz nada que gosta mais. Todo mundo só trabalha porque ter lazer é luxo e geralmente vão achar que você é vagabundo também. Se você faz alguma coisa além do seu trabalho, você, sei lá, tá com tempo demais e não merece respeito. Não sei qual que é a lógica. Mas o lance é que poucos adultos têm tempo para fazer qualquer coisa além do trabalho e os que têm, muitas vezes não fazem porque têm vergonha de fazer alguma coisa que gostam ou porque isso infantiliza, não sei, cara, de verdade, é meio que crime ser feliz, entendeu? Não pode, você não pode fazer nada que te deixe feliz, porque daí você tá errado, tá fazendo alguma coisa errada, você não tá sendo adulto direito. Parte de ser adulto, aparentemente, é ser infeliz e reclamar de tudo, isso é ser adulto, você não pode ter lazer, você não pode ter vontade de viver, essas coisas assim não combinam, entendeu? Você tem que ser amargurado para ser adulto. E outra coisa também que não ajuda é que a gente está o tempo inteiro aqui na internet. O tempo inteiro. A grande maioria das pessoas tá. E quando a gente não gosta de alguma coisa aqui na internet, o que a gente faz? Tuc! Para de seguir. Ou então, não quero ver, não tenho interesse nesse assunto. Ai, não gostei disso que essa pessoa falou, pulo pro próximo vídeo. Enfim, e a gente tem esse controle total, assim, do que a gente quer ou que não quer, e a gente fica ali naquela bolha da internet de ver tudo só o que a gente gosta, o que a gente aceita, nada diferente do que a gente pensa, o que, quando a gente leva pra vida real, não tem como a gente fazer. Então, na vida real, quando você tá ali conversando com uma pessoa que você acabou de conhecer e ela fala uma coisa que você não concorda, ao invés de você conversar com ela, tentar entender o ponto da pessoa e tudo mais, ou entender se em algum lugar vocês se encontram ali,
Não, acabou. Não tenho resistência nenhuma para frustração, não tenho resistência nenhuma para diferenças. Isso é uma coisa que, assim, inaceitável, porque tô acostumada a não precisar lidar com isso no meu celular. Então, na vida real, eu vou tentar trazer isso também. Mas beleza, aí tem também a questão que acontece, é que por causa do individualismo e dessa sensação de você por você mesmo, ninguém te ajuda, é todo mundo contra você e não sei o que, ninguém tá torcendo por você e não sei o que lá, a gente cria uma certa distância entre as pessoas. Então a gente não aprofunda muito as amizades, porque se aprofundar demais e a pessoa decidir ir embora, acabou, entendeu? Você vai sofrer, daí é melhor não aprofundar, porque daí você não sofre. Então, ou então, se você sente ali um pouquinho que a pessoa tá querendo, que a amizade tá um pouco balançada, você já se afasta antes que a outra pessoa se afaste de você, porque daí você que decidiu e aí você se sente melhor, né? Essa coisa de abandonar para não ser abandonado, né? Então, todas essas coisas elas vão construindo uma noção de que a amizade não é importante para nossa vida, sabe? E que elas são completamente descartáveis e a gente não precisa nem um pouco delas. Mas a real é que tem milhares e milhares de estudos que falam sobre a importância da amizade, sobre a importância das relações, das conexões. Se você pesquisar qualquer um desses países que tem um índice de vida super alto assim e tal, você vai ver que uma coisa comum entre esses lugares é que essas populações elas vivem com um senso de coletiva, elas têm conexões entre elas, elas são pessoas amigas, pessoas que se conhecem, as pessoas que interagem entre si. E isso, gente, é extremamente importante. O ser humano, ele evoluiu como espécie baseado na socialização. Daí a gente vira agora nos tempos modernos e fala: nossa, isso não é importante, não, deixa pra lá, vamos viver todo mundo isolado que vai dar bom. Não vai dar bom. Você tá entendendo? Não vai dar bom. Não é assim que a gente funciona. É por isso, e outros motivos, na verdade, né, também juntos a esse, que as pessoas estão se sentindo sozinhas, solitárias. Você tá entendendo? E é completamente diferente você se sentir sozinho, naquele sentido de, ai, legal, hoje eu tô aqui no meu momentinho comigo mesma e tá tudo bem, vou aproveitar aqui esse momento. É completamente diferente de você querer ter relações, de você sentir a necessidade e escolher não por, sei lá, preguiça, medo, falta de costume, sabe? É completamente diferente você curtir a sua solitude de você se isolar na sua solidão. Então, as amizades são extremamente importantes e a gente precisa reaprender a fazer elas, fazer novas e a manter as que a gente já tem. Então, por isso, vamos para a parte prática, que é, beleza, já entendi tudo que eu tenho que fazer, já entendi que é importante, já entendi que é legal, mas como é que faz? Porque eu desaprendi de verdade, né? A gente realmente desaprendeu. Eu vou trazer aqui 5 dicas para vocês que eu sinceramente espero que ajude, porque foram dicas que me ajudaram muito no meu primeiro ano aqui em São Paulo, que foi extremamente solitário e que no momento foi bom, porque eu aprendi como viver sozinha, como viver comigo mesma, que era uma coisa que eu não sabia, mas que num certo momento eu percebi que eu precisava de um equilíbrio, de viver sozinha é legal, mas viver solitária é péssimo. Então, junto com a minha antiga psicóloga e com as minhas vivências, eu separei essas dicas aqui para vocês. A primeira dica, que foi realmente a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu precisava mesmo fazer amizades, foi mudar os ambientes de convívio. Mude os seus ambientes de convívio. Por quê? É muito provável que se você não consegue fazer amizade no seu trabalho, é porque o ambiente não é propício para isso, seja porque, sei lá, você trabalha sozinha em casa, ou trabalha igual eu trabalhava num consultório, que eu não tinha muita interação com outras pessoas, ou porque o ambiente de trabalho que você tá é um ambiente tóxico, e aí beleza, a gente também entende que não é todo lugar que dá pra fazer amizade. Por isso que essa dica é tão legal, porque daí você pode, por exemplo, se você tiver a possibilidade
entrar em alguma aula de alguma coisa, que seja depois do trabalho, se você não fizer alguma coisa depois do trabalho. Seja uma aula de cerâmica, seja uma aula de dança, seja uma aula de desenho, seja uma aula de alguma coisa que você goste. Aqui eu tô listando coisas que eu gosto, mas tem que ser alguma coisa que você goste, de verdade. E sem a intenção de transformar isso num trabalho, tá bom? Não adianta você fazer um curso de TI, de não sei o que lá, não sei o que lá. Não, gente, é lazer. Por favor, vamos criar momentos de lazer para você interagir e criar conexões. Ai, não tenho tempo para entrar numa aula porque eu trabalho não sei de que horas até que horas, não sei o que lá. Tudo bem, você pode entrar num clube do livro online e aí a gente vai tentar entender também como trazer essas amizades online para a vida real, porque não existe essa de ficar vivendo de amizade online, tá, gente? A gente precisa de conexões físicas, presentes, a gente precisa de presença também, a gente precisa entender isso. Mas o importante é você estar num lugar que o único objetivo é aprender uma coisa nova, é conversar sobre uma coisa diferente, nada de trabalho, beleza? Show! Mas aí você vai precisar entender também a segunda dica, que é conhecer as pessoas pelo que elas gostam de fazer e não pelo que elas fazem para ganhar o pão de cada dia. Da próxima vez que você for conhecer alguém, não pergunta com o que ela trabalha. Pelo menos não de início. Provavelmente essa informação vai surgir, porque a gente está acostumado a falar de trabalho. Mas pergunta o que ela gosta de fazer, o que ela veio fazer nesse lugar que vocês estão. Se você está ali na aula de cerâmica, por que você resolveu fazer essa aula? Você sempre fez? Você já sabia fazer antes? Você já fez alguma outra aula dessa área? Assim, não sei o quê. Conversa sobre coisas que não sejam trabalho. A coisa que mais me irritou no meu primeiro ano aqui em São Paulo foi que eu vi que toda vez que eu saía para almoçar em algum restaurante, em algum PF, todo mundo tava conversando sobre a porra do trabalho. E beleza, que assim, geralmente ali nesses almoços, as pessoas são pessoas do trabalho se encontrando com pessoas do trabalho, então é comum conversar sobre uma coisa ou outra de trabalho. Mas todo mundo só falava do trabalho e eles estavam falando como se eles estivessem ali mesmo numa reunião e não no almoço, sabe? E, gente, por favor, eu acho isso esquisitíssimo, esquisitíssimo. Eu percebi que é uma coisa comum demais aqui em São Paulo. E São Paulo tem muito essa coisa, né, do trabalho. Muita gente vem pra cá pra trabalhar, então é meio que normal. Mas poxa, você não sabe nem se essa pessoa tem filho, se essa pessoa tem cachorro, se essa pessoa... onde que essa pessoa mora, sei lá, você não sabe nada da vida dela além do trabalho. E, gente, por favor, as pessoas são muito mais do que o trabalho delas, ou deveriam ser, sabe? Então você precisa conhecer as pessoas por outras coisas que não sejam trabalho, porque é aí que você vai conhecer as pessoas de verdade. E aqui a gente entra na terceira dica, que é redirecionar o seu esforço. Porque assim, gente, de verdade, eu tenho certeza que você que está assistindo já correu atrás de ex, tá? Eu tenho certeza que todo mundo já fez isso. Se você redirecionasse esse seu esforço para correr atrás de uma relação que você já sabe que não vai dar certo e redirecionasse para uma possível nova amizade. Ai, não tenho tempo de sair com novas pessoas, com novos amigos, mas tem tempo de ficar encontrando ex. Por favor, né? Vamos estar redirecionando essa atenção? Por favor, gente. Que mania feia é essa? Eu julgo, mas assim, eu já passei por isso, então tá tudo bem. A gente se entende. E a quarta dica, gente, é entender: as pessoas não vão falar tudo o que você quer ouvir. As pessoas não são um chat GPT. As pessoas não são uma IA programada para te agradar. As pessoas vão falar o que elas sentem, o que elas pensam e o que faz sentido para elas. E você precisa construir uma resistência às diferenças, às frustrações de ter o seu amigo falando de alguma coisa que você não concorda. Mano, não precisa concordar com tudo. Pelo amor de Deus. Sabe? E as pessoas também não precisam ficar enchendo a sua bola o tempo todo. Às vezes as pessoas vão falar alguma coisa que te desagrada mesmo. E tá tudo bem. E às vezes vai ser sobre você se impor e falar: não gostei disso que você falou. Ou às vezes vai ser sobre você entender que, ok, não me afeta tanto isso que essa pessoa me falou. Ou então falar: amiga, amigo, por que você acha isso? Isso não é uma coisa legal e tal. E conversar.
De verdade, sentar e conversar. Parar de tirar as pessoas da sua vida como se elas não fossem nada. De verdade. Porque, gente, as amizades elas precisam de construção. Se você não tiver essa capacidade de entender as diferenças, de entender as frustrações que podem vir das interações com outras pessoas, vai ficar muito difícil. De verdade. Com isso, vamos para a quinta dica, que é: beleza, entendi que eu posso fazer amizades novas e que tem formas de fazer isso, mas e as amizades que eu já tenho? Deixo pra lá? Como é que faz? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre as amizades que a gente já tem é que não existe esse papo de amizade de baixa manutenção. De verdade. Não existe. Na vida adulta é impossível. Porque baixa manutenção é o quê? Você ir lá e mandar uma figurinha engraçada a cada 2 meses pro seu amigo. Gente, de verdade, não tem como. Se você não convive com a pessoa, até se você convive com a pessoa ali no trabalho, se é algum amigo de trabalho, poxa, vocês precisam construir algo fora daquele ambiente também, sabe? Sair para comer alguma coisa, sair para fazer alguma coisa, ou ir na casa um do outro tomar um café, não sei, gente. A comida geralmente ela ajuda, né, a criar relações. Ela sempre tá ali no meio, criando relação com todo mundo, né? Você come, aí conversa, aí abre a vida, fala dos sentimentos, não sei o que lá. O que é importante também, viu? Falar sobre sentimentos. Você não pode ficar falando só de coisas aleatórias. Você precisa se abrir um pouco também com seus amigos, construir relações mais profundas, de verdade. Então, aprender a cuidar das amizades que você já tem é entender que você precisa fazer a manutenção delas. Então, exercício aqui pra você. Sabe aquele amigo que você sempre fala: vamos marcar! Ai, vamos! Quando é que você tá livre? Não sei o quê. E essa conversa tá rolando aqui em uma duração de 3 meses, né? Porque um fala uma coisa e uma semana depois o outro fala outra e tal, não sei o quê. Por favor, manda mensagem pra essa pessoa e marca alguma coisa de verdade e vai! Tá? Não fura. Provavelmente vocês têm uma amizade legal e por que vocês estão deixando de lado assim, desse jeito, sabe? Ah, e às vezes é uma pessoa que mora longe. Eu tenho uma amiga que decidiu se mudar pra Salvador, que eu achei um absurdo, mas assim, super entendo, né? Tipo, entre Salvador e São Paulo eu também preferiria Salvador. Mas a gente se liga, sei lá, umas 3 vezes por semana pra ficar falando nada, assim, só pra conversar, pra saber como que tá a vida uma da outra, pra dobrar roupa junto, pra trabalhar, sabe? Essas coisas, assim, e é a manutenção que a gente consegue fazer de longe. Então, assim, sabe, às vezes não dá pra você ficar saindo com a pessoa o tempo inteiro por questões geográficas, mas faz o que é possível e se esforça pra fazer isso, sabe? Poxa, é pensar, caramba, essa amizade não merece o mínimo da minha atenção, o mínimo do meu esforço, ela é tão desimportante assim, então por que a gente continua se falando, sabe? Vou trazer uma dica extra aqui pra vocês, que é: as amizades podem surgir dos lugares que você menos imagina, isso a gente já sabe. Então, sabe quando tem uma pessoa assim que você sempre encontra aleatoriamente, sei lá, na esquina de casa, no ônibus, no metrô, vocês saem no mesmo horário do trabalho e tal, e vocês sempre se encontram, sempre se falam, mas não se conhecem exatamente, mas sempre estão se falando. Chama essa pessoa para fazer alguma coisa. De verdade, chama uma pessoa aleatória que você tem ali uma certa conexão para fazer alguma coisa. Pode ser que não tenha nada, mas pode ser que surja uma amizade muito legal disso. E também aceite, né? Se essa pessoa te chamar, aceita os convites de vamos almoçar ali junto com a gente? Vai. Não se isola e come num cantinho. Vai conhecer as pessoas e chama também. Tá bom? Então, eu sei que isso pode parecer um pouco difícil para quem tem ali uma dificuldade social mesmo, assim, sabe? Para quem é muito tímido, ou para quem não desenvolveu as habilidades sociais. Então, eu posso até te dizer aqui como você pode chegar nessa pessoa. Que é, você vai chegar numa pessoa aleatória ali que você sempre conversa presencialmente e você fala assim com ela: oi, nossa, a gente sempre se vê por aqui, né? O que você acha de a gente comer um pastel aqui depois do trabalho, na amanhã? Ah, a gente sempre se encontra aqui no ônibus, né? O que você acha de a gente comer um espetinho ali juntos, não sei o que, tal. Sabe? Uma coisa assim. Ou até mesmo nas interações que a gente tem na internet, né? Eu, particularmente, interajo muito com as pessoas no meu Instagram. Eu respondo stories das pessoas, as pessoas respondem os meus stories.
e a gente fica ali conversando muitas vezes, não, você também pegar e chamar essa pessoa pra fazer alguma coisa, se ela morar perto de você e tal. Ai, o que você acha de a gente comer uma pizza amanhã ou no final de semana? Cria as amizades. As amizades não vão cair do céu. Aprenda a criar. Você vê uma pessoa sozinha sentada numa mesa, pode ser que ela realmente queira ficar sozinha, mas você pode perguntar e falar: oi, te incomoda se eu sentar aqui com você? E se a pessoa disser que não, senta. E se você sentir um mínimo de abertura para uma conversa, conversa com essa pessoa. Se você não sentir, respeita também ali o tempo dela e o espaço da pessoa e fica quietinho, vai embora. No outro dia você tenta de uma outra forma, né? Se ela não deu abertura, ela não tá afim, né, de conversar. Tem que ter o senso também, né, gente? Mas também não dá para se isolar dessa forma que a gente tá se isolando. E ter esse medo de se relacionar da forma que a gente tá tendo. Então é isso, galera. Entendemos que na vida adulta as amizades não surgem do nada. É muito raro que isso aconteça. E quando acontecer, por favor, valorize, porque é difícil. Cuide dessa amizade, faça a manutenção dela, porque realmente isso é muito raro. Vá atrás de novos ambientes, vá atrás de ter amizades e de aprofundar as que você já tem, porque isso realmente é muito importante. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de curtir. Se você estiver ouvindo no Spotify, não esquece de avaliar esse episódio, porque é muito importante para mim, muito importante mesmo. E compartilha com alguém que você já conversou, que também tem dificuldade em fazer amizades. Compartilha nas suas redes sociais para as outras pessoas ouvirem e se abrirem também para as amizades. Se você ainda não está inscrito aqui no YouTube, se inscreve, porque tem episódio toda semana agora, toda quarta-feira sai episódio novo. E se você ainda não segue no Spotify, segue também, por favor. Assim, sempre que sair episódio novo, já vai aparecer aí na sua tela inicial do Spotify, tá bom? E se você chegou até aqui, comenta com um emojizinho daquelas duas pessoas amigas, assim, de mãos dadas. Ou será que elas são amigas? Ou será que elas estão namorando? Bom, enfim, comenta aí um emojizinho de duas pessoas juntas de mãos dadas, tá bom? Um beijo, semana que vem tem mais.